Olá, pessoal. Bom dia para quem já está aí online nos assistindo. Já temos aqui bastante comentários. Olha, para Maria Luísa Capão, bom dia, mandou para a gente de manhã cedinho. A Fran também, bom dia, Fran. Sônia Ribeiro, bom dia. A Nilzeli, lá da Allan Kardec, bom dia. Eva das Dores, lá de Bagé, bom dia. Nilza, lá da Allan Kardec, bom dia. A Alcideia, bom dia. Letícia Azara, também lá da Allan Kardec, bom dia. Marines, a Daniela Fernandes, do Allan Kardec também. A Célia, Eleazar, a Silvana, Maria Helena, lá do Allan Kardec. Euler, meu amigo, bom dia. Também lá do Allan Kardec. O Allan Kardec tá dando de 10 aí, hein? Malu Lemos, Cláudia Simonetti, também lá da Allan Kardec. A Lígia Claro, Ana Cristina, Fátima Monken, o Jeová e a Celinha assistindo juntos, do Allan Kardec também, a Isabel Martins lá do Ismael, a Mari Lúcia de Carvalho lá do CEEE. A Isabel mandou um bom dia especial, estava sumida, né? Estava com problema, voltou a funcionar, que bom. Então, pessoal, vamos lá. Né, o nosso livro é O Otimismo Todo Dia, do Lorival Lopes. E ele hoje é o tema 26, que fala assim: por que temer e aguardar o pior, se é sabido que o pessimismo, a vacilação e o desespero não servem para nada? Confie em Deus e em si mesmo e terá a segurança necessária diante dos problemas. Não temerá dor alguma, mal futuro ou desavença. Com uma confiança forte e madura, você revoluciona tudo, concretiza as melhorias e realiza o bom futuro. A partir de agora, creia estar com força interior, com o que é bom por dentro, renascido, purificado por ideias novas e positivas, disposto para a luta, seja qual for. Não esmoreça o ânimo. A certeza de ter força e valor é a fonte do progresso. Bom, esse foi o texto. Chegou a Odete Baltar, chegou a Beth Reis. Esse livro do Lorival Lopes, né, são só mensagens trazendo otimismo, como o nome do livro diz, otimismo todo dia. E aí pode parecer repetitivo, né? Ah, sempre a mesma coisa. Mas para você precisa ter todo dia otimismo, ele está dando ali uma injeçãozinha, né? Porque seria uma página por dia, são 365 mensagens no livro. E hoje, né, calhou de ser aqui essa mensagem. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu comecei a lembrar numa passagem bíblica, e aí eu falei, não tem nada a ver, mas como a gente tem a inspiração, acho que a gente tem que seguir a inspiração. Bom, a gente sabe, conhece muito bem essa história do Êxodo, né? O povo de Israel havia ficado 400 anos cativo lá no Egito, e então Moisés, né, liderando o povo, conseguiu lá, né, através da ajuda de Jeová, conseguiu convencer o faraó de liberar os escravos judeus depois das 10 pragas e tal, aquela história que vocês conhecem. Então o povo sai todo correndo, tem aquela última ceia, né? A, a, a ceia pascal, a ceia deles, né? Que eles têm que comer já com vestidos, com a túnica, com o cinto já amarrado, com a sandália nos pés, né? Comer o pão ázimo, né? A erva amarga e tal. E eles vão então, saem pelo deserto
e sai em direção ao deserto, e aí chega no meio do caminho, quando já estão longe, o faraó se arrepende e vai atrás. E chega num ponto que eles têm na frente o Mar Vermelho, eles têm de um lado um deserto, que seria a morte pura, morte, o outro lado também deserto, o mar na frente, e atrás está vindo o exército egípcio com o faraó na frente para matar eles. E eles estão desesperados. E aí, então, Jeová se manifesta lá na forma de uma coluna de fogo que se interpõe entre o exército, né, o exército egípcio e o povo hebreu que está encurralado ali na frente do Mar Vermelho. Então Moisés vai lá, né, a famosa passagem, Moisés abre o Mar Vermelho, o povo passa, quando o povo já passou, a coluna de fogo se move, libera o exército do faraó entra lá no Mar Vermelho aberto, né, atrás dele, e aí quando o último já passou, o último hebreu já passou, o mar se fecha e acaba lá com o exército egípcio. E aí, a partir daí, né, Jeová vai na frente ou Yahvé, eu vou chamar de Yahvé. Yahvé vai na frente do povo, guiando o povo. De dia, ele se manifestava no formato de uma coluna de fumaça, eu fico imaginando um furacãozinho assim, um tornado, né, andando na frente, guiando o povo, e de noite era uma coluna de fogo, que para iluminar o caminho. E aí o povo, com o tempo, começou, né, a reclamar. Começou a reclamar. O povo, ele não dizia que a Bíblia fala que o povo começou a murmurar. Murmurava e reclamava. Poxa, quando a gente estava lá no. Alguns falavam, né? O texto fala assim, né? Quando a gente estava lá no Egito, a gente era escravo, mas a gente tinha comida. E aí Moisés fala: tá bom, vamos dar um jeito nisso. Aí fala com Yahvé, e Yahvé manda cair maná dos céus. E aí, né, eles colhem o maná, só que é o seguinte: Yahvé fala que ó, vocês só podem pegar a quantidade necessária para uma pessoa para um dia. E aí o que acontece? As pessoas não queriam acumular, né? Começa a pegar mais. Aí, tudo que pegava mais desaparecia. Só ficava o que era necessário para um dia. Aí o pessoal reclamou: olha, mas a gente não tem água. Aí Yahvé instruiu Moisés para pegar o bastão dele, né? O cajado dele, bater na pedra, e aí apareceu a água. Lá naquele lugar onde tinha só água salgada, apareceu água doce. Eles pegaram água. Não, mas o maná começaram a continuar a reclamar. O maná tá muito ruim, é só carboidrato, a gente precisa de proteína. E Deus não, o Yahvé, então mandou as codornas, e eles comeram as codornas. Começaram a comer. Então Deus estava provendo ali água, proteína e, e o carboidrato para o pessoal, né? Então estava tudo certo. Mas o povo continuava reclamando. Reclamando, e o povo murmurava. E o pessoal continuava dizendo, estava melhor lá, quando eu estava lá na escravidão, eu tinha uma casa, eu tinha que trabalhar, mas eu não ficava no deserto, esse lugar frio, eu tinha outro tipo de comida, e começava a reclamar. Então, e às vezes algumas pessoas queriam voltar para aquela situação, achavam melhor voltar naquela situação. Então, depois acontece lá os episódios, né, das tábuas, da lei e tal. E o Moisés, então, fica no deserto 40 anos com esse povo, né, vagando. Se você olhar no mapa, dava para ter ido em um ano, né, para a Terra Prometida, vagando lá e esperando. Isso está escrito na Bíblia, esperando aquela geração ir embora, né? É a geração que, assim que quando Moisés sobe para ir lá no Monte Sinai, né, conversar para Yahvé pela primeira vez, quando ele recebe os 10 mandamentos, quando ele desce.
Na segunda vez que ele recebe os 10 mandamentos, quando ele desce com as tábuas, está o pessoal lá com o bezerro de ouro, né? Então ele quebra as tábuas e tal. Então o pessoal era muito ainda acostumado com aquilo que estava lá atrás. As pessoas estavam na zona de conforto, né? Estavam acostumadas com aquela situação anterior que era a zona de conforto deles. E aí, né? E eles não vinham, eles achavam que o que era bom, né, era aquilo que estava lá. Por isso que eles começavam, ficou para trás. E eles começavam então a reclamar. E era o pessimismo. Nós não vamos chegar em lugar nenhum, nós estamos andando aqui no deserto, não tem nada, nós não vamos... Começaram a aguardar o pior, né, que é o texto do Lorival Lopes, né? Por que temer e aguardar o pior, se é sabido que o pessimismo, a vacilação e o desespero não servem para nada? Aquele povo lá, essa história do povo hebreu, né, ele serve para a gente até hoje, porque mostra para a gente que muitas vezes a gente tem todo o apoio divino e mesmo assim a gente reclama, né? E a gente fica murmurando, né? Esses pensamentos, a gente fica na zona de conforto, a gente quer ficar num lugar. O que que é zona de conforto para mim, para a gente, né? É uma situação que a gente não tenha medo, não tenha ansiedade, é uma situação conhecida. E toda vez que você vai para uma coisa desconhecida, procura o novo, quando você tenta evoluir, eles estavam saindo da escravidão, né? Eles estavam indo para a liberdade, eles tinham que ir para um lugar novo. E aí é incômodo, né? É incômodo. A gente tem que sair dessa zona de conforto, de reclamação, para a gente ver a terra prometida. Por isso que Moisés falou, teve que ficar lá 40 anos, né? Esses 40, né, esse número 40, se você reparar, né, o povo hebreu ficou 400 anos escravo, 40 vezes 10, né? O Moisés, ele ficou 40 anos com o príncipe, né, como morando no palácio. Depois matou lá o guarda, ficou indignado que o guarda estava maltratando um escravo hebreu. Ele matou o guarda e fugiu para o deserto, foi lá para Midian, encontrou a esposa dele, a Séfora, né, teve os filhos, o Gerson e o Eliezer, e aí ficou 40 anos morando com a família. Depois ele voltou, libertou o povo hebreu e ficou mais 40 anos com o povo hebreu no deserto. Então, esse 40, né? E aí, quando subiu lá na montanha, no Monte Sinai, que ele ficou lá, né? Quando ele recebeu as tábuas, ele ficou 40 dias. O 40 representa, 40 são o número de semanas de uma gestação, né? Então, uma gestação dura 40 semanas em média, era o que o pessoal tinha na cabeça. Então, o que que é uma gestação? É o momento de você de ter uma nova vida. É o tempo para se criar uma nova vida. Então, toda essa história do Antigo Testamento, do Êxodo, ela também está escrita de maneira a simbolizar que a gente precisa esperar um tempo para conseguir uma nova vida. E que esses 40 dias, né, esse tempo de 40 é um tempo de amadurecimento, é o amadurecimento do feto, do bebê, né, até ele poder nascer e ver a terra prometida, ver a luz, né, enxergar, chegar na vida na terra. A gente precisa também sempre de um tempo para amadurecer, para poder chegar a ponto de passar para a nova fase, que é o que está simbolizando ali. Mas só que a gente, quando está passando por esse processo de amadurecimento, né? Nós, os espíritas, né? Fase de regeneração. O que que é uma fase de regeneração? É quando você está no hospital, você passou por uma cirurgia, você tem que esperar o seu corpo se regenerar, né? Tem que esperar. O médico foi lá, cortou
os tecidos, né? Depois costurou, tem que esperar aquilo cicatrizar, regenerar. Então, durante esse processo de regeneração, dói. A gente fica limitado, né? Não pode caminhar, não pode andar, não pode dirigir, não pode pular, não pode fazer esforço, né? Tem que ficar em repouso. Por quê? É um período de regeneração, é um período de amadurecimento da cura, né, física ali. Mas a gente não tem fé, né, que as coisas que a gente está passando, todas essas coisas que a gente passa, são situações parecidas com aquelas situação que o povo hebreu estava passando. A gente muitas vezes está saindo de uma escravidão moral, uma escravidão mental, né? Essa escravidão simboliza aquela zona de conforto. E toda vez que a gente sai da zona de conforto, que a gente sai dessa escravidão de ter que estar num lugar que esteja sempre tudo bom, tudo certo, é um negócio complicado, dá problema, né? E a gente precisa passar para frente. E o Lorival fala: confie em Deus e em si mesmo, e você vai ter a segurança necessária diante dos problemas. Era o que Moisés fazia, né? Yahvé ficava na frente do povo na coluninha de fumaça, né? E quando a coluninha de fumaça andava, eles andavam. Quando a coluninha de fumaça parava, eles acampavam. Então, o que que era? O que que significa essa coluna de fumaça de dia, essa coluna de fogo à noite? Simboliza que Deus está com a gente de dia e de noite, guiando os nossos passos. E a gente tem que aprender a ler esses sinais, né? O que que são os sinais? É o de andar e é o de parar. É o de acampar ou é o de caminhar, né? É o de a gente arrumar tudo e vai embora para frente. Então, até que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão número 10, pergunta assim: pode um homem compreender a natureza íntima de Deus, né? Será que a gente pode ver Deus como uma fumaça, como uma coluna de fumaça? A gente pode ver Deus como um homem bonitão lá da Capela Sistina, né? Aí os espíritos respondem: não, não podemos, não, faltam-lhes o sentido para isso. Quer dizer, nós não temos sentidos para compreender Deus. Quais são os nossos sentidos? Nossos sentidos são, né, a visão, o tato, o olfato, né, é, a audição. Esses são os nossos sentidos. Dá para a gente ver Deus? A gente consegue ver? Não. A gente consegue tocar Deus? Não. A gente consegue ouvir, né, ouvir Deus? Não. Dá para a gente sentir o gosto de Deus? Né? Dá para a gente cheirar? Então, assim, a gente não tem esses sentidos, né? E aí Kardec continua: então, quando é que a gente vai conseguir entender Deus? Aí os espíritos respondem: quando vocês não estiverem mais o espírito obscurecido pela matéria, quando a gente não, quando a gente não precisar mais encarnar, né? Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, e aí você vai ver e vai compreender. A gente pode, né, como diz a Ivana aqui, bom dia, Ivana, já diz aqui, a gente pode intuir Deus. Então, o que a gente precisa, né? Kardec, lá na 244, dá pergunta: os espíritos superiores conseguem ver a Deus? Aí os espíritos respondem. Não, a pergunta foi: os espíritos veem a Deus? Não foi essa. A resposta foi: os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores os sentem e o adivinham. A gente consegue sentir Deus, né? Porque os superiores, quando ele fala, ele está falando da escala espírita no último grau antes de perfeição, do espírito do nono grau. São os espíritos superiores. É isso que ele está falando aí nessa resposta. Então, lá quando está a nossa evolução, já vem lá na frente. Sentir e adivinhar, né, é quando a gente tem. O que é sentir, né? É quando a gente, entra. Quando Jesus fala, né? Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, né?
e entra em contato com Deus? É quando a gente estiver lá, né, realmente conectado com Deus, quando a gente sente a atuação divina, que na história do Êxodo está simbolizada pela fumacinha, né? Com o maná que vem do céu, porque é a providência divina. O que que é a providência divina? A providência divina são as respostas de Deus às nossas necessidades. Tudo que a gente tem, tudo que a gente acontece, ou de graça, ou de atravancamento da nossa vida, é providência divina. A providência divina mostra para a gente, né, se manifesta para a gente através das situações da vida. É aquela pessoa que está com pensamentos suicidas, anda na rua, passa na frente, né? Está andando na rua, olhando para o outro lado, perdido, pensando em se jogar lá, passa um ônibus na tua frente, quando o ônibus sai, o que está lá atrás, ela enxerga, tem um letreiro de uma igreja evangélica dizendo: Deus é amor. É a pessoa, né, desiste, né, de fazer isso. Jesus é a salvação, entra na igreja e vai se cuidar. É aquela pessoa que também tá desesperada, não sabe o que vai fazer, né, não tem nenhuma solução, por exemplo, com seu saúde, encontra um amigo na rua e o amigo, por acaso, não, conheço um médico assim que me ajudou nesse trabalho, nessa situação. Você vai nesse médico, esse médico resolve o teu problema. É aquela pessoa que te encontra, que fala assim, vai lá no centro, vai lá no centro, lá tem um trabalho legal, aí você vai lá no centro. Então a providência divina ela se manifesta nas coisas da vida, nas coisas que são assim, aparentemente fortuitas, né? E nos amigos, e nas conversas, e nas coisas que a gente vê. E aí vem, né, a presença da providência divina que está sempre com a gente. Então, por isso que o Lorival Lopes, a partir de agora, creia que você tem essa força interior, né? Com que é bom por dentro, que você está bem por dentro, está renascido, purificado, com ideias novas e positivas, disposto à luta, seja qual for. Não esmoreça o ânimo. A certeza de ter força e valor é fonte do progresso. Então a providência divina está sempre aí e a gente tem que olha, eu vou até ler um texto aqui de Emmanuel sobre isso, no livro Coragem. Ele fala assim: as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro para o coração. Então, né, quando a gente a providência divina, o que que é sentir Deus? Né? Pode vir do coração para a cabeça e pode vir da cabeça para o coração. Né? A gente tem que ter consciência, né? A gente tem que deixar abrir a nossa mente para as coisas que acontecem à nossa volta e perceber na criação divina, perceber em tudo que nos cerca, nos nossos amigos, nas circunstâncias, a presença divina, né? E sentir Deus, né? Que todos nós tenhamos uma excelente quarta-feira. Chegou um bando de gente aqui depois que eu falei. Acho que o último que eu falei foi o Euler. Malu Lemos, a Cláudia Simares falei, a Ana Cristina Ribeiro, a Fátima Monken, a Marilúcia de Carvalho já tinha falado, a Odete Baltar, a Alcideia, a Nadir Caldeira, Ana Capão, a Vera Lúcia Barbosa, a Ana Lúcia, a Glória Olchowski, a Lucinela Allan Kardec, a Sandra Câmara, a Isabel Pise, do Allan Kardec, Regina Hampton, né? O Paulo Pise, bom dia. Clarice, minha prima, bom dia, lá da UMEP. Rosilene, a Leila, bom dia. Carmen Núbia, a Ivana, vamos lá. E a Nancy Miriam. Bom dia a todos, pessoal, que todos tenhamos um excelente dia.